Muito bem, neste vídeo nós faremos a correção dos exercícios 2.20 até 2.24 lá do livro do Turetsky. Mas antes da gente começar a correção, eu gostaria de pedir a sua ajuda. É importante que você se inscreva no nosso canal, que você deixe o seu like, que você ative os sininhos da notificação, que você comente nos nossos vídeos, poste sua dúvida, crítica, sugestão, coloque qualquer comentário que eu vou fazer o esforço máximo para responder a todos. E é importante que você ajude divulgando o nosso canal também. Por quê? Porque quando você faz isso, você se inscreve, deixa seu like, comenta, ativa os sininhos, e os algoritmos do YouTube começam a divulgar esses vídeos do Lisp para mais programadores. Então é interessante que você faça isso para que você ajude o canal a crescer e para que você consiga nos ajudar a divulgar o Lisp para mais pessoas. E claro, se você tiver condições financeiras de apoiar o nosso canal, a gente tem uma campanha lá no Computação Raiz, lá no site do Apoia-se, ok? O exercício 2.20 lá do livro do Turetsky nos pede para ver o resultado destas funções lists e cons. Vamos corrigir aqui rapidinho. O que ocorre se eu passar new para list? Bom, agora você já sabe, toda vez que eu passo um elemento para list, list retorna uma lista com o elemento dentro. Então eu vou ter new dentro de uma lista. Se eu passar o símbolo T e o símbolo new para a função list, o que eu vou obter de retorno? T e new. Agora, se eu passar T e new para cons, aí a coisa muda de figura. Cons vai retornar simplesmente o T dentro desta lista. E se eu passar uma lista com T e new para cons, aí o que eu vou ter? Eu vou ter uma lista com T dentro de uma outra lista. Isso aqui já deve ter ficado bem claro para você agora, não é? Terminando o exercício 2.20, eu tenho dois inputs para cada função, uma para list e uma para a função cons. Aqui eu tenho duas listas, entra por um ouvido e sai pelo outro, para list. Qual é o resultado? Uma lista com esses dois inputs. Entra por um ouvido, fecha a lista, e agora eu tenho a outra lista. E sai pelo outro. E aqui é a lista que a função list retornou. Quando eu passo esses mesmos inputs, esses mesmos argumentos para a função cons, cons vai pegar este primeiro argumento e colocar dentro do segundo. Então eu vou ter uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou ter o seguinte, eu vou ter uma lista aqui, entra por um ouvido, e agora eu não vou ter outra lista, e sai pelo outro. Isso aqui já tem que estar bem claro para você, tá? Se você não entendeu por que isso ocorre, por que essa diferença ocorre, assista de novo os vídeos que tratam da função list e da função cons. Bom, esse foi o exercício 2.20. No exercício 2.21, o Turetsky nos pede para criar uma função que vai receber 4 argumentos e retornar uma lista aninhada com 2 elementos. O primeiro elemento deve ser uma lista com os 2 primeiros argumentos, e o segundo elemento deve ser uma lista com os 2 últimos argumentos. Bom, vamos ver como é que a gente poderia criar essa função, né? Eu vou chamar essa função aqui de 2A2. Poderia ser qualquer nome, tá? Eu estou chamando de 2A2. O que essa função vai fazer? Ela vai pegar 4 argumentos, argumento 1, argumento 2, argumento 3 e argumento 4. Esses 4 argumentos vão entrar para dentro da função e eu tenho que combiná-los 2 a 2. Então, esses 2 primeiros vão passar para uma função list, os 2 últimos também vão passar por uma função list e eles vão ser combinados com uma outra função list, que vai, por fim, retornar o output da função.
Bom, nossa caixinha de abstração da função estaria aqui assim, ó, com os 4 argumentos. Esta seria a função 2A2. Qual é o retorno disso aqui? Se eu passar esses argumentos, 1, 2, 3 e 4. A primeira função list vai retornar 1 e 2. A segunda vai retornar 3 e 4. E eu vou combinar esses dois argumentos com a última função list. Aí esta aqui vai retornar uma lista alinhada com 1 e 2, 3 e 4. Vamos testar isso aqui no terminal Lisp? Ok, vamos criar a nossa função 2A2. Então, define a função 2A2 da seguinte maneira. Define 2A2, que vai receber 4 elementos, 4 inputs. Então eu vou colocar aqui, vou chamar de elemento 1, elemento 2, elemento 3 e elemento 4. Agora eu vou definir esta função da seguinte maneira. Eu vou criar uma lista que vai ser a lista do elemento 1 com o elemento 2 e uma lista do elemento 3 e elemento 4. Aqui ficou faltando um parênteses. Ok, o que eu fiz aqui, pessoal? Olha só. Eu criei a função 2A2 e passei como argumento 4 inputs. Chamei aqui de elemento 1, elemento 2, elemento 3 e elemento 4. Vou criar duas listas. Uma lista com o elemento 1 e 2 e uma lista com o elemento 3 e 4. E estas duas listas vão passar como argumento para uma outra função list que vai retornar as duas listas alinhadas. Vamos executar aqui a criação da função. E agora vamos testar. 2A2. Vou passar os 4 números, tá? 1, 2, 3 e 4. Olha o que a função vai retornar. Uma lista alinhada, onde o primeiro elemento é um par dos dois primeiros argumentos, o argumento 1 e o argumento 2, e o segundo elemento é uma lista com um parzinho do terceiro e do quarto argumento. Então aqui a gente conseguiu criar a função 2A2. Vamos agora para o próximo exercício. O exercício 2.22 nos pede o seguinte. Suponha que precisamos criar uma função chamada de duplo cons, que adiciona 2 elementos na frente de uma lista. Lembre-se que a função cons adiciona apenas um único elemento na frente de uma lista. A função duplo cons será uma função que receberá 3 argumentos. Por exemplo, se os argumentos forem os símbolos José, Maria e a lista João, a função duplo cons deve retornar a lista José, Maria e João. Mostre como definir a função duplo cons. Bom, pessoal, então eu tenho que passar os 3 argumentos, né, para a função duplo cons. Então eu tenho aqui José, Maria e a lista com o João. Esses 3 argumentos vão passar para dentro da função. Esses 2 últimos argumentos aqui vão passar para uma função cons. Esta função cons vai retornar e vai pegar a lista que ela retornou aqui e vai colocar o primeiro elemento aqui dentro, passando por uma outra função cons. E aí eu tenho o retorno da função. A caixinha de abstração da função está aqui, né? Então tem aqui os 3 argumentos. E o que essa função retornaria para a gente? Retornaria simplesmente, olha só, José, Maria e João. Por que essa função iria retornar isso? Quando eu passar Maria e João para o primeiro cons, este primeiro cons vai retornar o seguinte, uma lista com Maria e João.
Quando eu passar esta segunda lista para o cons e passar o elemento José, o cons vai pegar esse José e vai colocar dentro desta lista. Então vai retornar José, Maria e João. Esta função é a minha função duplo cons. Vamos criar essa função aqui no terminal Lisp. Vamos lá, vamos criar aqui então a função duplo cons. Define a função duplo cons. Define duplo cons e ele vai receber 3 argumentos. Um elemento, vou chamar de elemento 1, um elemento 2 e uma lista. O que esta função vai fazer? Vai fazer o cons do elemento 1 com o cons do elemento 2 e da lista que eu passei como argumento. Olha só, muito simples a função duplo cons, recebe 2 elementos e a lista. Em primeiro lugar, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o segundo elemento e colocando dentro da lista. A lista resultante disso daqui está passando para o segundo cons. E este segundo cons está pegando o elemento 1 e colocando dentro. Vamos ver? Vamos executar a criação dessa função aqui. Ó. Ok. E agora vamos usar aquele mesmo exemplo. Ó. Duplo cons, eu passei José, Maria e a lista João. Quando eu executar, está aqui, José, Maria, João. Vamos para o próximo exercício. O exercício 2.23 nos pede para criar a função 2 mais fundo, que é uma função que coloca o seu argumento dentro de 2 novos níveis de parênteses. Por exemplo, o 2 mais fundo de casa é uma lista com uma lista casa. O 2 mais fundo da lista azul-verde é uma lista de uma lista da lista azul-verde. Mostre como escrever a função 2 mais fundo, olha só, usando a função list. E depois escreva outra versão usando a função cons. Então esse exercício me pede para criar 2 versões da mesma função. Uma com list e uma com cons. Bom, vamos começar com a list, que é a mais simples, né? Eu vou ter aqui um input qualquer. Que vai passar para dentro da função. Aqui dentro é bem simples. Ela vai passar por uma função list. E este output vai passar por outra função list. E aí eu vou ter o output. A caixinha da abstração da função vai ficar aqui. E esta é a versão 2 mais fundo usando list. Qual é o input aqui? Eu vou passar este input para o primeiro list. Aí ele vai colocar uma lista e com esse input. Depois eu passo tudo isso para uma outra lista. Então eu vou retornar o seguinte, ó, uma lista com o input que eu passei. Vamos ver isso daqui no terminal e depois a gente volta para criar uma versão usando a função cons. Ok? Então vamos criar a primeira versão da função 2 mais fundo. Define a função 2 mais fundo. Vou chamar 2 mais fundo com list. Para a gente ter depois uma 2 mais fundo com cons. Então vai ficar um nome grande, mas pelo menos vai ficar bem explicativo, autoexplicativo. Define 2 mais fundo com list e vai receber um input qualquer. Vou chamar aqui de input. Este input vai passar por 2 funções list. Pronto, só isso. Vou executar aqui a função. Executei. E agora aqui vamos testar. 2 mais fundo com list. Bom, vamos passar a casa. Pronto, ó. A casa agora está alinhada em 2 parênteses. Vamos testar aqui, ó. 2 mais fundo com list, passando aquela outra lista, azul e verde. Olha o que vai acontecer aqui agora. A lista azul e verde ficou dentro de 2 parênteses, então ela ficou 2 níveis mais fundo.
Exatamente isso que a função pedia para que a gente fizesse. Vamos ver agora como a gente conseguiria criar esta mesma função com o cons. Para criar essa mesma função usando cons, eu vou ter novamente um input e eu vou passar esse input para dentro da função. Aqui, pessoal, eu vou passar para o primeiro cons. Esse cons vai receber o input e vai receber também a lista vazia, new. Este cons vai passar para um outro cons, que também vai receber como input uma lista vazia. Este cons vai fornecer o resultado da função. A abstração da nossa função, né, ó, a função é tudo isso daqui. E essa aqui também é a nossa 2 mais fundo. 2 mais fundo. Vou chamar aqui de cons. Essa aqui eu chamei de 2 mais fundo com list. Ok, como que funciona isso aqui, pessoal? Quando eu passar esse input para a primeira função cons vai retornar uma lista com esse input. Então, cons vai retornar o seguinte, ó. Vai retornar uma lista com o input. Esta lista com input passa para a segunda função cons. Cons vai pegar esta lista e colocar dentro de outra. Então eu vou ter simplesmente o seguinte, ó. Uma lista com 2 níveis de alinhamento. Vamos ver isso daqui funcionando no terminal Lisp. Vamos lá. Vamos definir então a nossa função 2 mais fundo com cons. 2 mais fundo com cons. Define 2 mais fundo com cons e vamos passar o mesmo input, ok? Agora, este input, a coisa vai ser um pouquinho diferente. Eu vou fazer o cons de um cons do input com new e new. Olha o que eu fiz, pessoal. Este aqui é o segundo cons. Este aqui é o primeiro cons. Este aqui é o primeiro. Este aqui é o segundo. Esse aqui está mais interno na função, então ele vai ser executado em primeiro lugar. Eu vou passar o input para a primeira função cons e uma lista vazia. Este primeiro cons aqui vai pegar o input, vai colocar dentro desta lista e vai retornar uma lista. Esta lista que tem um input dentro vai ser o elemento que o segundo cons vai colocar para dentro da segunda lista vazia. Então, ó, vamos executar a criação da função aqui. E agora vamos usar 2 mais fundo com cons. A gente fez o que? Primeiro passamos casa. Vamos clicar aqui em Enter. E pronto. Agora a lista casa já está com 2 níveis de parênteses a mais. Olha só, pessoal, eu não passei um elemento casa, eu passei uma lista com casa. Então, a lista com casa está alinhada dentro de 2 outros níveis de parênteses. Era exatamente isso que eu queria. Se eu tivesse passado um elemento só, 2 mais fundo com cons, e o elemento casa, aí eu teria somente 2 níveis de parênteses aqui. Mas aqui eu passei uma lista, tá? Com casa. Se eu passar aquela lista azul e verde, 2 mais fundo com cons, azul, verde, eu vou ter novamente, ó, a lista azul-verde e mais 2 níveis de listas alinhadas aqui. Por isso que essa função se chama 2 mais fundo, né? Eu estou pegando alguma coisa, ó, um elemento casa, e estou colocando ela alinhada em 2 listas. Vamos continuar a correção, agora a gente tem o último exercício. O exercício 2.24 me pergunta que função primária built-in, né, do Lisp eu poderia executar para extrair o símbolo noite. Ó, eu só quero o símbolo noite desta lista aqui, ó, boa noite. Bom, vamos lá, vamos com calma aqui para a gente poder entender. Primeira coisa que eu vou fazer é separar um pouco as coisas. Eu vou botar a lista externa aqui em vermelho e as listas internas de azul. Então tem aqui, ó, a lista externa é boa,
tenho aqui 2 parênteses e eu tenho aqui mais 2. Noite. E aqui em vermelho a lista externa. Ok, pessoal, então agora eu tenho que pensar, olha, que função do Lisp eu poderia utilizar para extrair o símbolo noite? Olha, a lista que contém a lista noite é o segundo elemento desta lista py. Nesta lista py eu só tenho 2 elementos. Eu tenho aqui esta lista e esta lista. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é utilizar uma função CDR ou REST. Né? O REST retorna o CDR, tá, de uma lista. Agora preste atenção, pessoal. É aqui que muita gente erra. O CDR, a gente já falou isso alguns vídeos atrás. Se você ainda tiver com dúvida, procure as funções de char e CDR, tá? Mas as pessoas costumam errar aqui. Quando elas pensam o CDR dessa lista, eu vou escrever o errado, tá? Elas pensam assim, retorna noite. Pessoal, não é isso, tá? Isso aqui está errado. O CDR desta lista retorna a lista inteira, exceto o primeiro elemento. Então o CDR dessa lista eu vou escrever até com a mesma cor de parênteses, tá? Retornaria a lista original e aqui dentro a lista noite. É isto aqui que o CDR retornaria. Agora, eu tenho esta lista com um único elemento. Eu preciso retornar, então, o char desta lista, que é o primeiro elemento. Eu passaria isto daqui para uma função char. Char, sim, vai retornar este conteúdo aqui. Vai retornar o primeiro elemento. O que char iria retornar, então? Noite. Bom, eu ainda tenho uma lista dentro de outra lista, então eu preciso passar isso aqui para outra função char. Char, agora o que eu iria retornar? Este primeiro elemento. Char iria então retornar aqui, noite. Ainda não é o que eu quero. Preciso passar isso outra vez para uma função char. Então eu venho aqui, char, agora sim, quando eu passo novamente para a função char, eu vou ter aqui o símbolo noite. Então, qual é a função primária built-in do Lisp que pode ser usada para extrair o símbolo noite desta lista aqui? Pessoal, a gente já viu isso, né? É só a gente ler assim, Então vai ser a função CAADR. Por quê? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o char de um char de um char de uma CDR. Exatamente isso aqui, eu estou fazendo o char de um char de um char de uma CDR. Vamos ver isso aqui no terminal Lisp funcionando? Ok, eu estou aqui no meu terminal. Então vamos lá, eu vou chamar a função CAADR para tentar retornar o seguinte, boa, e a outra noite, aqui, Quando eu clicar o Enter aqui, eu vou retornar o símbolo noite. Eu estou fazendo um char de um char de um char de uma CDR. Bom, pessoal, era isso aí. Fizemos a correção de todos os exercícios, tá? Do exercício 2.20 até o exercício 2.24. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, deixar os seus comentários, suas críticas e sugestões, porque isso é extremamente importante para ajudar o canal Computação Raiz. Com o seu like, a sua inscrição, o seu comentário, o algoritmo do YouTube passa a divulgar esses vídeos para mais pessoas, e aí a gente vai começar a divulgar mais o Lisp para os programadores aqui do Brasil. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.